Gostaria primeiramente de agradecer a oportunidade e a confiança, pastor Edivan, me convidar para trazer uma reflexão com os irmãos. Sou muito feliz por essa oportunidade. Sempre passava aqui na frente da igreja, já conhecia o templo, mas nunca de trazer uma palavra, mas nunca de visitar um culto em si. Passava ali na frente, achava aquela igreja bonita, né? Bem conhecida, a igreja de pedra da entrada da Bomba do Emetério. E hoje tenho a oportunidade de trazer uma reflexão com os irmãos e agradeço a oportunidade que o pastor tem me concedido, primeiramente Deus. Amém? Antes de mais nada, ou antes de mais tudo, queria testemunhar também com os irmãos a fidelidade e o amor de Deus com as nossas vidas. Vi que teve alguns momentos e sei que tem muitas pessoas que ainda não têm um compromisso, uma aliança com Cristo, e gostaria de testemunhar com você algo que Deus fez na minha vida, rapidamente, 2 minutinhos, para vocês entenderem que Deus, quando Ele está na frente da vida de um servo dele, Ele tem compromisso em cumprir a sua palavra. Embora passemos por dificuldades, passemos por tribulações nas nossas vidas, mas Deus permanece conosco o tempo todo, irmãos. E eu passei um determinado momento da minha vida em que as minhas condições financeiras estavam muito bem, obrigado, ganhando um salário muito bem, mas não tinha vida, não tinha tempo. Tinha dinheiro, mas era 24 horas trabalhando no ar. Tinha uma escala de 24 numa empresa e 12 no estado. Sou policial militar. E na outra semana, no outro dia, 24 e 12. Praticamente passava 12 horas em casa. Então tinha dinheiro, mas não tinha vida. E hoje eu tenho tempo, tenho vida, mas não tenho dinheiro. É uma consequência, né, irmãos? E faz em torno de 7 meses que eu comecei a abandonar todos os meus... A gente tem um linguajar policial que chama de viração ou segurança, emprego, né? Comecei a abandonar tudo, porque eu sentia de Deus o chamado para a obra, para o evangelho, para a pregação. Deus me chamou para o ministério, está me separando e me deu a responsabilidade de uma congregação ali no Córrego da Areia. E isso foi fluindo dentro de mim, aquele ardor, aquele desejo de estar me entregando mais, e fui abandonando todo tipo de trabalho. E praticamente hoje eu só trabalho pouquíssimas horas só lá na polícia. E por consequência disso, o que é que ocorre, irmãos? O seu salário financeiramente vai, e as coisas começam a apertar, a ponto de que há muito tempo não acontecia isso comigo. Mês passado eu passei uns 15 dias sem ter R$1 no bolso. E eu comecei a ficar preocupado com isso, porque a situação começou a ficar difícil mesmo, apertada mesmo. Então eu nunca nas minhas orações eu tenho como costume estar pedindo nada a Deus. Eu não costumo estar pedindo, Deus me ajuda, faz isso por mim, faz aquilo. Eu peço pelos outros, eu intercedo pelos outros. Eu agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito pela minha vida. Eu agradeço a Deus pelo que Ele é, mas não costumo estar pedindo. E num determinado dia, estava muito apertada a situação, não sabia nem como pagar a parcela do carro esse mês. Foi logo no início do mês, veio aquele desejo de orar. Eu disse, Deus, eu nunca orei por minhas finanças. E eu parei um momento ali no meu escritório, que eu costumo estar estudando, e eu baixei a cabeça e comecei a orar. Eu disse, Deus, Tu sabes o meu coração, o meu desejo que eu tenho em Te servir, em fazer a Tua vontade, em me dedicar mais na obra. Tu sabes do momento que eu tenho passado financeiramente, está difícil para mim. E eu começava ali a chorar diante de Deus e dizer, Deus, eu não tenho o costume de estar Te pedindo, eu não gosto, eu me sinto constrangido em estar Te pedindo isso, Senhor. Mas me ajuda, me ensina a administrar o meu dinheiro, ser um mordomo fiel a Ti, Senhor. Me ensina como lidar com essa situação. Eu não quero jamais, mesmo mediante a maior dificuldade que eu venha passar, negar o Teu nome e voltar a trabalhar novamente. Eu só quero voltar a trabalhar constantemente para o Teu reino e para a Tua glória. Irmãos, para alguns pode até ser algo normal, realmente já ia acontecer, mas eu não creio dessa forma. Não tenho o costume de estar olhando na minha conta bancária pelo celular, mas nesse dia à noite, eu disse, por nada me deu aquela vontade de olhar a conta. Quando eu olhei a conta, tinha R$1.500. E estava lá,
restituição do imposto de renda. Irmãos, eu nem lembrava de imposto de renda. E o Estado estava restituindo o imposto de renda naquele mesmo dia como resposta de Deus para a minha vida. Irmãos, Deus é fiel, irmãos. Só Ele sabe do que eu estava passando. Eu não contei isso a ninguém, só na minha casa. Eu tenho um irmão da minha congregação ali, o irmão Rafael, que veio comigo. Ele sabe, eu não contei nem a ele, eu creio eu não contei a ninguém, só na minha casa. Eu cheguei aquela alegria no meu coração. Eu disse: Deus, eu te agradeço. Tu sabe de todas as coisas. Glorificado seja o nome do Senhor. E eu quero testemunhar disso, dizendo da graça de Deus sobre as nossas vidas, amado. E que Deus nunca abandona os seus filhos. Foi essa mensagem que o pastor pediu como tema, que Deus não abandona seus filhos. E eu gostaria de fazer essa leitura novamente com os irmãos que se encontram em Mateus, no capítulo 14, e o verso 22 ao 33. Mateus 14, do 22 ao 33. A palavra do Senhor diz: logo em seguida, Ele obrigou os seus discípulos a entrar no barco e ir na frente dele para o outro lado, enquanto Ele mandava as multidões para casa. Tendo-as mandado para casa, subiu ao monte para orar. Em particular, ao anoitecer, Ele estava ali sozinho. Enquanto isso, o barco já estava bem longe da terra e era sacudido pelas ondas, pois o vento era contrário. Já alta madrugada, Jesus foi até eles, andando sobre o mar. Mas ao vê-lo andando sobre o mar, os discípulos assustaram-se e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, falou-lhes imediatamente: tende bom ânimo, tende coragem, sou eu, não temas. Pedro lhe respondeu: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até onde estás. E lhe disse Jesus: vem. Descendo do barco e andando sobre as águas, Pedro foi ao encontro de Jesus. Mas ao perceber o vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E logo que subiram para o barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Amados, esse texto, ele se encontra dentro de um contexto onde que Jesus, ele recebe uma notícia. João Batista, o seu primo, seu amigo, o precursor de Jesus, a voz do que clamava no deserto, havia morrido. Uma morte humilhante, uma morte terrível, em que uma mulher maléfica pede a cabeça de João Batista como presente. E isso lhe sucede. E essa notícia abala os discípulos de João Batista, que vai até Jesus, procurar Jesus para lhe informar do que havia acontecido. Jesus, quando sabe da notícia, Mateus capítulo 14, verso 12. Jesus se entristece, despede a multidão, pega um barco e vai para o outro lado. Com certeza descansar, entristecido com um fato que acabara de ocorrer. Mas a multidão, ela não deixava Jesus, e ela andava pelas margens do lago da Galileia, atrás de Jesus, querendo o seu milagre, em busca de uma palavra. A multidão ia atrás de Jesus. E logo após Jesus descer do barco, quando ele pensa que vai ter um descanso, a multidão já chega aos pés de Jesus ali, para ouvir de Jesus. E Jesus começa a curar e atender os desejos e as necessidades daquela multidão que seguia Jesus.
Aquela multidão ali, vai se passando o tempo, chegando o final da tarde, e a multidão continuava, e Jesus olha para os discípulos, e os discípulos dizem: olha Jesus, despede a multidão. Aí Jesus disse: não pode, temos que alimentar eles. O que é que vocês têm aí? Aí os discípulos: temos 5 pães, 2 peixinhos. Ele: tragam. Jesus abençoa, e dali Jesus começa um dos maiores milagres que a Bíblia relata: a multiplicação de mais de 10.000 pessoas, 5.000 homens, fora mulheres e crianças, são alimentados ali. E a gente, quando recebe essa palavra, às vezes a gente parece que nada aconteceu, né, amado? Imagina uma multidão de 10.000 pessoas aqui, e 5 pães e 2 peixes ser cortado, abençoado e alimentar todo mundo, ainda sobrar 12 cestos. Esse Deus é o Deus da providência. Mas aí, irmãos, Jesus despede a multidão. Jesus pede que os discípulos peguem um barco e atravesse para o outro lado, enquanto ele disse que despediria a multidão. Mas o detalhe, irmãos, é que Jesus não pede para que os discípulos vá para o outro lado, mas ele ordena, ele obriga aos seus discípulos para irem pegar o barco e ir para o outro lado, porque ele iria orar. Mas por que ele obriga? Mateus não vai dizer, mas João, no Evangelho de João, no capítulo 6, o verso 15, vai dizer por qual motivo. Aquela multidão, após a morte de João, elas só queriam uma pessoa para substituí-lo. A multidão estava cansado do Império Romano e olhava para Cristo como aquele que poderia resolver os seus problemas materiais e políticos. Jesus era o rei, era o único que podia resolver. E a multidão olhava para Jesus e esperava aquele momento para levantar Jesus como o rei de Israel, aquele que libertaria os do Império Romano. Está lá em João, no capítulo 6, verso 15. Jesus, atentando que isso iria atrapalhar os planos de Deus, Jesus pega e diz: vocês vão para o lado de lá, e obriga os discípulos a ir para o outro lado do mar da Galileia, enquanto ele vai orar. Jesus pega e despede a multidão. Verso 22. Acompanhem comigo, irmãos. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto ele fazia o que, irmãos? Despedia a multidão. E a primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos é que multidão não é discípulo, multidão não é filho, e Cristo, ele não tem responsabilidade com multidão. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém. Não tem. Irmãos, o cenário de Jesus era natural. Jesus estava acostumado com multidão. Multidão não impressionava a Cristo. A multidão, eles estavam preocupados com pão e peixe, peixe e pão. Eles estavam preocupados em satisfazer os desejos do seu coração. Eles estavam preocupados em receber o milagre, a cura da enfermidade. Eles não estavam preocupados em ter um compromisso com Cristo. A multidão não estava preocupada em ter um relacionamento pessoal com Cristo. A multidão não estava preocupada em ter intimidade com Cristo. E Cristo despede a multidão porque ele não tem compromisso com a multidão. Jesus chamou-nos para ser discípulos. Isso me faz lembrar o preço de discipulado do qual Jesus diz para os seus discípulos. Ele chama os seus discípulos e diz: olha, quem quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz de cada dia e siga-me. Meus discípulos, se quiserem ser, tem que fazer isso. Jesus não tem compromisso com a multidão, irmãos. E somente os discípulos têm o privilégio de contar com a mão provedora e sustentadora de Cristo. Mas, irmão Elton, mas Jesus não desceu do barco e atendeu a multidão. Ele atende porque o sol nasceu para justos e injustos, amados. A graça comum, ela atinge todos os homens.
A mão abençoadora de Deus, ela está sobre toda a terra, queridos. Mas Cristo só tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Pode ter certeza, irmãos. Mas aquela pessoa abençoada, ela é abençoada, porque a mão de Deus está sobre ela também. Mas o compromisso de Deus são com seus filhos, são com seus servos, são com aqueles que amam a sua palavra e a obedecem. Somente os discípulos podem desfrutar dos melhores momentos com Cristo. E esses geralmente, irmãos, ocorrem nos momentos mais difíceis das nossas vidas. Momentos especiais com Cristo. Só os discípulos passam. É no Monte da Transfiguração, né? É lá, irmãos, no jardim do Getsêmani. Jesus, ele seleciona os seus discípulos. No meio daquela multidão, Jesus tinha 70 discípulos. No meio dos 70 discípulos, Jesus tinha 12 discípulos, dos quais ele chamou de apóstolo. No meio dos 12, ele tinha 3 que eram os mais próximos, Pedro, Tiago e João. E no meio desses 3, ele tinha um que era mais próximo ainda, João. Jesus quer ter intimidade contigo, amado. Jesus quer ser o teu amigo. Jesus não quer ser apenas o fazedor. Jesus não quer ser apenas aquele que satisfaz as tuas necessidades. Jesus, ele quer ter intimidade, relacionamento, amizade. Ele quer ser o teu irmão mais velho. Deus, ele quer ser o teu pai. O verso 23. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar, à parte, ou se apartou. E chegada já a tarde, ou final da tarde, Jesus estava ali só. Irmãos, esse verso, após Jesus mandar os seus discípulos ir, e os seus discípulos já estavam no barco, a caminho do outro lado, Jesus despede a multidão e ele vai para o monte orar. Isso me chama a atenção da dependência que Cristo tinha do Pai. Mesmo ele sendo Deus, ele era totalmente dependente do seu Pai, de ter intimidade, de ter relacionamento com seu Pai. E Jesus ali em cima, enquanto os discípulos entravam no barco, Jesus ali colocava a sua vida diante do seu Pai, inclusive intercedendo pelos seus discípulos. Não acho que enquanto você segue a sua caminhada com Cristo, Cristo está olhando de longe sem fazer nada. Tenha certeza que Ele sempre está intercedendo por mim e por você. Assim como os discípulos estavam ali no meio do mar, naquele barco, talvez pensando que estava sozinho, né? Naquele momento, Jesus estava no monte orando e intercedendo por eles. Mas, irmão, eu tenho certeza que ele estava intercedendo? Tenho, irmãos. Lucas, no capítulo 22, verso 31 e 32, Satanás, ele pede para cirandar com a vida de Pedro, e Jesus diz a Pedro: olha, Pedro, Satanás, ele pediu para cirandar com a tua vida, mas eu roguei ao Pai, mas eu intercedi ao Pai pela tua vida, Pedro. Lá no céu, Jesus não muda, irmãos. É esse mesmo Deus, é este mesmo Senhor. 1 de João, no capítulo 1, 2, o verso 1, ele vai dizer: filhinhos, eu vos escrevi para que não pequeis. Mas se todavia tu pecardes, tu tendes um advogado junto ao Pai, tu tendes um intercessor, tu tendes um paracleto, tu tendes um consolador junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele está lá, embora pareça estar distante, né? Assim como ele estava naquele momento lá no monte, orando pelos discípulos, falando com o Pai, mas ele estava ali intercedendo pelos seus discípulos, apresentando os seus discípulos. Jesus estava no monte que se localizava às margens do mar da Galileia, também conhecido como Lago de Tiberíades. Irmãos, esse lago era muito grande, por isso que ele recebia o nome de Mar da Galileia. Ele tinha mais ou menos 24 quilômetros de extensão, por 14 quilômetros de largura.
De um lado praticamente não dava nem para ver o outro lado, para os irmãos terem noção da distância. E Jesus, ele estava onde? No monte. Isso simboliza, irmãos, as alturas, onde Deus, ele tem uma posição privilegiada e ele vê todas as nossas necessidades, todos os nossos problemas, amados. Verso 24. E o barco, já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E aqui me chama a atenção que mesmo quando o mar está revolto, as ondas jogam o barco de um lado para o outro, Cristo não está dormindo, Cristo não está descansando. Os discípulos estavam ali naquele barco, amados, e um vendaval surgiu, onde ondas começaram a jogar, e o barco começou a balançar, e os discípulos começam a se desesperar diante daquela circunstância, e Jesus continua ali no monte orando. Isso me chama a atenção, porque às vezes na nossa vida pensamos que estamos só. Pensamos nos momentos de adversidades, de tribulações, no momento de tempestade das nossas vidas, que estamos a sós, mas Cristo está lá, amados, orando por nós, ali no monte, nas alturas, intercedendo, vendo tudo o que passamos. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Cristo, ele continuava orando pelos seus discípulos. Os discípulos estavam naquele momento desesperados, amados. O vento era forte, o mar era bravio, as ondas balançavam aquele barco. O medo, irmãos, a noite escura, fria e sombria. Os discípulos passando, se coloquem na situação dos discípulos. Quando eu imagino, irmãos, este fato, esse episódio, eu fico me sentindo como se eu estivesse naquele barco, ali de noite, não dá para ver nada, o vento forte, as ondas jogando o barco de um lado para o outro, eles sabendo que se ele caísse no mar ele iria morrer, porque as ondas iriam levá-lo a afundar, naufragar. Aquele barco a qualquer momento podia virar e ele morrer, e ele ali sem Jesus ali. Ele poderia ter pensado, mas Jesus nos ordenou para ir para o meio do mar. Irmãos, se por acaso eles estivessem em desobediência, poderia ser até mais fácil para eles entenderem aquela circunstância. Assim como Jonas, né? Jonas foi desobediente, e ele passou por tudo aquilo porque eles obedeceram, mas eles não, eles apenas cumpriram a ordem de Cristo. E cumprindo a ordem de Cristo, sobressai uma situação adversa daquela, e ele poderia contestar, ele poderia dizer a Deus e a Cristo: por quê? Eu tenho sido obediente, eu obedeci a tua palavra, eu fui conforme a tua orientação. É a mesma coisa nas nossas vidas. Nossa vida é muito parecido com esse episódio. Mesmo mediante a obediência, situações adversas podem acontecer na sua vida. Mesmo que você seja obediente a Deus, pode surgir, irmãos. Os momentos mais difíceis que eu tenho passado na minha vida com Deus é por obediência à sua palavra. Mas Cristo está olhando tudo o que você está passando, todas as circunstâncias. Verso 25. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. Quando os discípulos já tinham usado todos os seus artifícios humanos, toda a sua força, toda a sua habilidade, como pescadores que eram, vários deles,
Pedro, André, Tiago, João eram pescadores, peritos no mar. Quando eles já tinham gastado todas as suas forças, quando eles já tinham usado todas as suas habilidades humanas, quando todas as possibilidades de salvação pela sua própria força já tinha caído por terra, não tem mais jeito, vamos naufragar, vamos a pique, vamos morrer. Jesus surge andando por cima das águas. A quarta vigília da noite, irmãos, os romanos eles dividiam em 4 períodos à noite. A primeira vigília, das 18 a 21 horas. Segunda vigília, das 21 à meia-noite, a 0 horas. Terceira vigília, das 0 hora às 3 da madrugada. E quarta vigília, das 3 horas da madrugada até 6 da manhã. Imagina, amados, a situação que aqueles discípulos estavam passando. Desde o cair da noite, da primeira vigília, até mais ou menos 4, 5 horas da manhã, tá os discípulos passando por aquelas dificuldades, por aquela situação, e eles acham que Jesus não estava nem aí para o problema deles. Quando você parar de usar a sua própria força, quando você parar de usar os seus artifícios humanos, quando você parar de achar que é porque você sabe, porque você é o cara, quando você se render, se humilhar, se arrepender, Deus, Ele age na sua vida. Quando você cansar de querer ser desenrolado, de querer ser aquele cara que desenrola, ou aquela mulher que desenrola com suas próprias forças, você verá a glória de Deus. Glória a Deus. Na quarta vigília, irmãos, quando eles pensavam que não tinha mais esperança, que iam morrer, Jesus via andando por cima das águas. Notem qual era o problema deles, era o mar que estava bravio. Jesus, ele vem por cima do mar, mostrando que os teus problemas, os problemas dele estavam debaixo dos seus pés. Glorificado seja o nome de Jesus. Os problemas que eles estavam passando não era nada diante daquele que tinha todo o céu e terra debaixo dos seus pés, debaixo da sua potente mão. E Jesus vem por cima das águas, mostrando que é Senhor do teu problema. Aleluia. Ele é o Senhor do teu problema. Não existe problema no mundo que o nosso Deus não possa resolver. Se você puder resolver, Ele não vai resolver. Ele não faz aquilo que é para a gente fazer, querido. O que é para a gente fazer, quem tem que fazer é a gente. O que é para a gente fazer, quem tem que fazer sou eu. Quando eu não puder fazer, quando entrar no campo do impossível, quando o homem não consegue mais dar jeito, aí é com ele. Ele diz: deixa comigo que eu resolvo. Irmãos, nossa vida não é nada diferente disso. É como se a nossa vida fosse um barco, irmãos. A nossa caminhada fosse um barco e estivesse o tempo todo em momentos de bonança, em momentos de tranquilidade, mas haverá momentos de dificuldade, de luta, de tribulação, de tempestade. Haverá esses momentos. E Cristo está no controle de todas as coisas. Verso 26. Estou quase acabando, irmãos. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. O medo e desespero nos deixa cego, irmãos. Quem aqui já passou por situação parecida? Quando se desesperou, às vezes a gente tem costume de deixar a chave de casa em algum lugar. Às vezes é um lugar, do mesmo lugar que a gente bota sempre. Só que a gente está procurando essa bendita chave. Chega uma hora que a gente se desespera. A chave está ali e a pessoa não está vendo. Pronto.
Jesus vinha por cima das águas e os discípulos olham para aquilo ali, quando vê, é um fantasma. Eles não reconhecem Jesus. Irmãos, naquela época existiam várias histórias, vários contos, em que espíritos surgiam no meio do mar para tragar a vida das pessoas, terminar de matar. A situação já estava difícil e parece que podia ficar pior. Oh, Deus, ai, Jesus. Irmãos, tem uma linguagem militar que diz assim: não há nada tão ruim que não possa piorar. Irmãos, o negócio já não estava bom. É a quarta vigília da noite. Os discípulos passando por tudo aquilo, ainda vem naquela situação um espírito, um fantasma para terminar de matar. Só a misericórdia de Deus. Quando pensam que as coisas estão ruins, a situação pode ainda piorar. Porque o medo e o desespero nos faz olhar para as circunstâncias, fazendo com que ela fique pior do que ela é. Mesma coisa, irmãos. Quando olhamos para as circunstâncias, às vezes ela é ruim e ela pode ficar muito pior. Verso 27. Jesus, porém, lhes falou logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Jesus caminha até os discípulos e os acalmam, dizendo que ele estava ali. No momento da dificuldade, com os discípulos pensaram que era um fantasma, Jesus vai até eles: olha, não temas, sou eu mesmo. Não temas, eu estou aqui com vocês. Irmãos, eu acho interessante que Jesus, ele é pedagógico. Ele é um pedagogo, né? E ele usou aquele mar como escola por diversas vezes. O mar se transformava numa sala de aula, onde parece que haviam cadeiras, um birô, um quadro onde Jesus estava ali ensinando aos discípulos. E naquele momento me fez lembrar Jesus em Marcos, no capítulo 4. Quando Jesus, numa situação parecida com essa, que também é narrado em Mateus no capítulo 8, Jesus está dentro do barco, diferente dessa situação, que Jesus estava fora do barco. E Jesus, ele está ali dormindo. Os discípulos desesperados com a tempestade, o mar do mesmo jeito, um acontecimento muito similar, muito parecido. Os discípulos se desesperam e acordam: Jesus, acorda que a gente vai morrer. Jesus se levanta e diz para o mar e para o vento: vento, cala-te, e mar, aquieta-te. Depois ele olha para os discípulos e diz: homens de pequena fé. Dessa vez, Jesus não se preocupa com o mar, mas Jesus vai direto para os discípulos, como ele estava fora do barco. Jesus agora, de vez de ele falar com o mar, ele vai nos discípulos e dizem: tem bom ânimo, te acalma, não te preocupas, eu estou aqui. Sabe por quê, amados? Porque muitas vezes os nossos problemas maiores não são externos. É aqui, ó. É você mesmo, sou eu mesmo. As maiores circunstâncias, os maiores problemas, muitas vezes sou eu mesmo que crio. Está na minha mente, está nos meus sentimentos. Talvez o maior problema daqueles discípulos não fossem as circunstâncias adversas que eles estivessem passando, pela confiança que eles deveriam ter em Cristo e no Pai. Eles não deveriam estar passando por aquela circunstância com tamanho medo, porque deveriam confiar na providência e na provisão de Deus. Mas Jesus vai para eles e diz: olha, tem calma, tem bom ânimo, eu estou aqui. A pedagogia mudou. Da primeira vez ele acalmou o mar, depois acalmou o discípulo. Dessa segunda vez Jesus acalma o discípulo e depois acalma o mar.
Não adianta acalmar o mar sem primeiro acalmar o coração. Não adianta resolver os problemas da tua vida sem primeiro falar na tua alma, falar no teu coração o bálsamo sobre a tua vida, a paz que excede todo entendimento. Não adianta que as circunstâncias se resolvam se você internamente não compreender a glória de Deus, da sua providência e confiar em Cristo Jesus. Nossos maiores conflitos estão dentro de nós mesmos, irmãos. Verso 28 em diante, para terminar. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E Jesus disse a ele: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus, mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, prontamente segurou e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidastes? Amados, o que Jesus vem fazer? Nesse momento, Jesus vem para levantar os caídos. Jesus vem para levantar os que caem. E nós, quando vemos essa situação, eu particularmente já julguei diversas vezes, né? Costumamos julgar Pedro. Mas quantos de nós teríamos a coragem que Pedro teve? Mas Pedro caiu. Ele vendo Jesus, ele sabia que era Jesus, mas ele caiu ali, ele ia afundar, ele não teve fé. Poucas pessoas fariam o que Pedro fez, irmãos, se não por uma genuína fé no Filho de Deus. E nós não somos diferentes de Pedro. Há momento que, mesmo sabendo que Jesus está conosco, mesmo que Jesus está dentro do barco, mesmo sabendo que Deus está no controle de todas as coisas, nós afundamos feito Pedro com os nossos problemas, com as circunstâncias da nossa vida. Há momentos que desviamos por 1 centímetro o olhar de Cristo, e olhamos para o lado e vemos o mar revolto, e vemos o vento, tiramos o foco de Cristo, e quando olhamos para a circunstância, afundamos como Pedro. Quantos Pedros estão aqui, irmãos? Aquele que estava na frente de Cristo naquele momento não é diferente de nenhum de nós. Somos todos Pedros diante de Cristo. E quando tiramos os olhos de Cristo, e quando colocamos, como fitamos os nossos olhos nas circunstâncias, quando fitamos os nossos olhos nas adversidades e tiramos o olhar do autor e do consumador da nossa fé, caímos. Assim foi Pedro. E a palavra de Deus já nos adverte, né? Olhando para Jesus, o autor e consumador da minha e da tua fé. Talvez alguns de vocês estejam enfrentando momentos parecidos com esse. Chegaram aqui vivendo uma vida que parece um naufrágio. Talvez, amados, chegaram aqui desesperançosos, achando que não tinha mais jeito para o seu problema, achando que não tinha mais solução. Chegou aqui já, assim como aqueles discípulos na última vigília, não tenho mais força, não consigo mais resolver, acabou, não dá, não tem mais jeito, entregando os pontos. E Deus me trouxe aqui nessa noite para te dizer: Jesus está contigo. Jesus está aqui. Abre o teu coração, sente Jesus do teu lado, o braço está por cima de você, dizendo: eu estou aqui contigo, meu filho,
Eu estou aqui contigo, minha filha. Eu estou do teu lado, ombro a ombro, lado a lado contigo. Eu estou vendo o que você está passando. Talvez você pense que ele esteja distante de você, mas ele está aí, bem pertinho de você. Mais perto do que o ar que você respira. Diante das circunstâncias, talvez você pense que acabou, é o fim. Parece que vai afundar, olhando para tudo que está ao seu redor, assim como Pedro. Mas Jesus estende a mão dele, assim como ele fez com Pedro, prontamente. Quando ele viu que Pedro estava afundando, a Bíblia diz, e prontamente Jesus estende a mão. É assim nossa vida, amados. Talvez você esteja afundando e Jesus está dizendo, olha, a minha mão está aqui. Estenda a tua mão. A mão de Cristo está aqui, amados. Estenda a tua mão. Recebe a mão de Cristo. Deus nunca abandona seus filhos. Cristo nunca abandona os seus, irmãos. Passamos em nossas vidas tudo isso que estamos passando ou que passamos são apenas ensinamentos de Deus para forjar o caráter dele nas nossas vidas, para tornarmos homens e mulheres maduras e maduros na fé, homens firmes, fortes e constantes, assim como ele fez com Jó. Esses momentos de dificuldade que passamos, amados, é a pedagogia de Deus para ensinar os seus servos, fortalecer os seus servos na fé em Cristo Jesus. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente Tu és o Filho de Deus. Jesus entra no barco e agora, diferente da primeira vez que ele fez, de primeiro acalmar o mar e depois os homens, ele acalma os homens, depois ele entra no barco e olha para o mar e diz, acalma, para o vento. E os discípulos, vendo tudo aquilo, disse, verdadeiramente este é o Filho de Deus. Tu és o Filho de Deus. E eles, a Bíblia diz que eles o adoraram. Irmãos, eu te convido a adorar. Reconhece a soberania de Deus na tua vida. Jesus é o Filho de Deus, Ele está aqui e diz, diante de todas as circunstâncias que você está passando, o adore. Mesmo com todo pavor, mesmo com todo medo, mesmo com toda aflição, o adore. Eu te convido a adorá-lo, em nome de Jesus.